Que a paz de Jesus seja em nossos corações, que o Mestre possa nos iluminar, nos orientar, favorecendo sempre o nosso crescimento espiritual, nosso progresso, o nosso encaminhamento positivo, segundo as diretrizes de segurança que a doutrina espírita nos oferece nos dias atuais, dias de transições muito difíceis no plano da nossa intimidade, face aos acontecimentos do mundo, transições que despertam em nossos corações uma vasta gama de sentimentos, de emoções e desejos, exatamente para que nós façamos o cotejo, a aferição adequada do nosso arcabouço de emoções e sentimentos arregimentados no carreiro da evolução. Sabedores, todos nós que aqui adentramos esta casa, que somos espíritos imortais, que vivemos inumeráveis existências e outras tantas inumeráveis nos aguardam no futuro, e o nosso trabalho na existência física é sempre aquele do entesouramento de virtudes. E a doutrina espírita, que nos felicita o plano da filosofia, o plano da razão, o plano do intelecto, e alimenta o plano do nosso sentimento, representa para nós, como é bem definido pelos Espíritos, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, no item 9 desse capítulo, nós vamos encontrar a assertiva de que a doutrina espírita é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Então nós vemos que trazemos como uma proposta de trabalho essa definição que nos traz grande responsabilidade, porque a doutrina espírita ela é abstrata. A alavanca é o instrumento. E efetivamente, uma alavanca para ser movimentada precisa de mãos, de braços, de pernas para o apoio. Então, o nosso trabalho é o trabalho do uso dessa alavanca. Como é que a misericórdia divina vai conseguir alcançar o seu objetivo de acionar essa alavanca sem os braços, que devem ser os nossos? Emmanuel, numa de suas frases mais extraordinárias na sua obra, ele nos lembra, em certo texto, que nós, os homens encarnados, nós alçamos os braços aos céus, clamando a Deus pela misericórdia. E os espíritos desencarnados, que trabalham operando o amor de Jesus, clamam a Deus por braços no plano físico que possam secundá-los no trabalho da misericórdia e da compaixão. Então esse é o nosso compromisso, é de cada um de nós tomarmos a parte que nos cabe no processo, porque o saneamento das nossas dificuldades, dos nossos problemas, que todos temos, ele passa por uma ação positiva e propositiva no mundo. Positiva, porque operando e desenvolvendo as virtudes em cada momento, cada circunstância que a vida nos proporciona,
nós iremos operar nossa transformação individual interior. E propositiva, porque as virtudes que se irradiam nos nossos corações, em sendo concretizadas no mundo por pensamentos, palavras, atitudes e ações, serão fatores de indução feliz para aqueles que conosco convivem. Então, o trabalho todo é o trabalho da nossa renovação interior. Então, quando nós analisamos um tema como esse, nem só de pão vive o homem, nós vamos percebendo que com Jesus, o trabalho da alimentação individual de cada um de nós, a alimentação que vai nutrir o espírito em profundidade e solucionar os dramas e as dificuldades que trazemos, passa pela irradiação imprescindível dos bons sentimentos. Aprendemos com André Luiz que o amor é o alimento das almas. Então nós aqui estamos tendo uma dica por André Luiz, que nós, em termos de evangelho, com Jesus, nos alimentamos expressando, irradiando o amor. Então esse é o nosso objetivo. Então esse tema, nem só de pão vive o homem, ele basicamente é um chamado ao cuidado que devemos ter com nossas emoções, nossos sentimentos, nossas paixões, e em que sintetizamos no termo egoísmo. Porque o egoísmo é o grande complicador da nossa caminhada na Terra. E não é com outro propósito que os Espíritos vão definir para nós na questão 913 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. O egoísmo é a maior chaga da humanidade. Emmanuel, aprofundando e ampliando um pouco mais essa conceituação, dissecando para nós um pouco mais essa conceituação, no livro Pensamento e Vida, quando ele estuda com muita propriedade a humildade, em que ele define para nós que a humildade é o atributo de Deus no reino do eu. Então, já nos colocando aí no campo, no interior, aquele seguinte desafio: se eu pretendo aqui na Terra ser um multiplicador divino, multiplicador de Deus, de quem Jesus é a expressão máxima, segundo Paulo, o trabalho a ser realizado por nós é o do entesouramento da humildade. Então, Emmanuel vai dizer que na carência dessa humildade surgem no nosso coração doentios enquistamentos do sentimento, quais sejam o egoísmo, o orgulho, a vaidade e a cobiça, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções da sociedade. Então, se nós procuramos aqui na Terra minimizar a discórdia, as dificuldades de toda a ordem no campo da criminalidade, o trabalho a ser feito é no campo interior, entesourando a humildade. Porque, trabalhando pelo entesouramento da humildade, eu vou desativando gradativamente o egoísmo no meu coração. Porque humildade e egoísmo não ocupam o mesmo espaço no coração. Nós não podemos servir a dois senhores, aprendemos com Jesus. Então não é possível ao mesmo tempo nós termos humildade, mas alimentando o egoísmo. Então o plano nem só de pão vive o homem, ele nos chama a atenção exatamente para a nossa inserção no mundo, na sociedade, e como nós vamos lidar aqui no mundo com os bens materiais. Porque nunca na história da evolução do orbe terreno, nós conquistamos, desenvolvemos
criamos tantas facilidades materiais quanto nos tempos atuais. Nunca houve tantos bens materiais como nos tempos atuais. Mas Emmanuel ressalta que, paralelamente a isso, nunca houve tanta carência e tanta miséria também nos tempos atuais, como em comparação com o passado. Porque o fiel da balança é o egoísmo de um lado. Existe uma carência de um lado e uma fartura de outro. Exatamente, os dois estão conectados. Aprendemos com Allan Kardec quando estudamos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, que nós aqui pretendemos abordar mais à frente. Então, o título do nosso trabalho, Nem Só de Pão Vive o Homem, ele, na verdade, ele é extraído do versículo 4 do capítulo 4 de Mateus, naquela passagem, numa passagem simbólica, extraordinária, registrada por Mateus, nos primeiros movimentos do seu capítulo 4, que é conhecida por nós como a tentação de Jesus no deserto. Vou ler para os irmãos a passagem. São apenas 4 versículos. Nós vamos buscar conversar sobre esses 4 versículos no âmbito da proposta de trabalho que nos confere. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus aí, por que nós estamos buscando os versículos nesse nosso trabalho? Porque nós vamos aqui lembrar aos irmãos, principalmente aos irmãos que porventura estejam vindo pela primeira vez, que o Espiritismo representa a materialização na terra do Consolador prometido por Jesus, cujos registros importantes dessa promessa se encontram nos capítulos 14, 15 e 16 de João, que convidamos os irmãos depois a estudarem. Então Jesus, ele vai fazer a promessa para nós, 2000 anos atrás, dizendo que ele não poderia ficar eternamente conosco, mas que ele enviaria um outro Consolador, esse sim, que permaneceria conosco para sempre, que o mundo não pode ver, mas que habita conosco, e que esse Consolador nos iria lembrar de tudo quanto ele nos dissera, acrescentar o que ele não pôde dizer naquele tempo. No certo versículo ele vai dizer assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então nós temos esse trabalho aqui junto a nós, materializado, em que Allan Kardec reconhece do Espiritismo todas as condições que confirmam que o Espiritismo é um consolador. Primeiro, que o Espiritismo representa para nós o Evangelho redivivo, porque os Espíritos nada mais vêm do que reviver para nós o Evangelho de Jesus. E no livro dos Espíritos, na questão 625, eles definem para nós que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos tem apresentado para nos servir de modelo e guia, para que nós então não nos equivoquemos,
Porque se nós aqui falamos de humildade, de sentimentos nobres e de virtudes, nós vamos observar que na trajetória de Jesus, Jesus viveu, expressou as virtudes em 100% do tempo em que ele esteve conosco. Segundo a segundo, Jesus entre nós expressou as virtudes que caracterizam o seu grau de evolução. Grau de evolução que nos está destinado a alcançar também ao longo da nossa trajetória evolutiva. E um grau de evolução tão extraordinário, tão distante ainda da nossa condição, que os Espíritos definem, Allan Kardec define na Revista Espírita a natureza de Jesus quando trata dos Messias, definindo que os Messias são espíritos que atingiram um tão alto grau de evolução que se tornaram infalíveis daí por diante, mesmo na encarnação. Mesmo encarnado, o espírito da envergadura de Jesus, ele é incapaz de cometer erros, porque ele já se aperfeiçoou ao máximo, venceu todas as suas imperfeições e veio entre nós demonstrar a excelência das virtudes em operação no mundo. Então é importante que nós tenhamos isso em consideração. E com base nessa informação de que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido para nos servir de modelo e guia, e nessa informação de que é um Espírito que se tornou infalível daí por diante, mesmo na encarnação, que Emmanuel vai fazer o seguinte comentário, no capítulo 67 do livro Fonte Viva, 67 ou 69, que antes de Jesus, milhares de homens e mulheres foram crucificados como ele, mas o que diferencia Jesus dos milhares de homens e mulheres que foram crucificados antes dele é a qualidade dos sentimentos que ele levou para a cruz. Qualidade dos sentimentos que ele levou para a cruz. Então, nós vivemos hoje num dilema com tantas facilidades, mas nunca houve tanta carência. Então esse representa, a nossa cruz hoje é uma cruz que está mais facilitada de ser carregada. Porque muitas vezes a nossa cruz hoje é a cruz da facilidade econômica, da facilidade material, da abastança material, em que o trabalho nosso é de nos conscientizarmos de que nem só de pão, nem só pela abundância do que temos nós vivemos, muito menos levaremos essa abundância para o túmulo, porque já é sabido de todos nós aqui que caixão não tem gaveta, tem? Então, nenhum de nós vai levar. Então, o nosso trabalho é exatamente o de conjugarmos o amor na operação desse sentimento. Então, nesses versículos, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, aqui nós temos apontamento interessante para a nossa apreciação. Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Quem nós, de princípio, podemos considerar que tem capacidade de conduzir Jesus, o modelo e guia, o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido, para algum lugar? Para a nossa reflexão. Algum espírito dos que evoluem aqui na Terra, encarnados ou desencarnados, de qualquer natureza, tem autoridade moral, condições de conduzir Jesus para algum lugar? A seu bel prazer? Evidentemente que não. Então trata-se para nós de uma passagem simbólica. Se Jesus é para nós o plano exterior, o modelo e guia, que deve balizar nossas ações, se nós efetivamente queremos desenvolver a felicidade, a harmonia, o equilíbrio, a paz, Jesus é o modelo, porque em todas as situações ele esteve incorruptível, mesmo açoitado, mesmo dilacerado,
mesmo crucificado, mesmo perseguido pelos fariseus e pelos romanos, ele esteve incorruptível seus sentimentos nobres. Seus sentimentos nobres não diminuíram nem um pouco em função daquelas ações. O nosso desafio é, em meio a essas facilidades de um lado e as dificuldades de outro, nós mantermos a nossa linha de sentimentos nobres constantemente em operação, porque são esses sentimentos que nós levaremos da vida física para a vida espiritual, armazenados nos nossos corações. O que nós levaremos da vida física para a vida espiritual é o como eu tratei o meu subalterno na minha empresa. É o como eu tratei o porteiro do meu prédio no cotidiano. É como eu lidei com os adversários gratuitos que se nos apresentam na vida física. Como eu lidei com aqueles adversários, os inimigos do passado, que se apresentam no nosso lar como os parentes consanguíneos e que, de um modo geral, somos uns para com os outros, que propõem as maiores dificuldades e os maiores sacrifícios. Então é o como. O como é o que nós vamos levar. Como nós lidamos com o dinheiro. Como nós lidamos com os bens materiais. Porque nem só de pão vive o homem. Nós conhecemos relatos de irmãos desencarnados nas reuniões de desobsessão, de esclarecimento espiritual em que lidamos, que após desencarnar, no mundo espiritual, quando tocavam em qualquer coisa no plano extrafísico, aquilo virava ouro. Então o espírito tinha sede, ele se deparava com um regato de água no mundo espiritual, quando ele colocava as mãos para beber, virava ouro. Permanecia com sede. Porque o estado de espírito tende a se exteriorizar. Nós aqui, convivendo uns com os outros, não vemos os estados de espírito que nos são inerentes. Os espíritos vêm, nos observam, nos analisam, leem o nosso campo psíquico como um livro aberto. Mas nós encarnados não. Quando nós desencarnamos, nós vamos lidar diretamente no mundo espiritual com esse campo psíquico que nós estamos com ele, trazemos para dentro da casa espírita, levamos para fora da casa espírita, transitamos com ele no trânsito, transitamos pela via pública. Esse é o estado de espírito que vai se desdobrar para a nossa visão. Nada de diferente. Nada de extraordinário a não ser a nossa própria realidade. Se nós ainda não somos espíritos perfeitos, ninguém se preocupe. Estamos na luta pelo aperfeiçoamento. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, vamos encontrar que há virtude sempre que nós resistimos ao mal. Então, resistir ao mal já representa virtude. Resistir à tentação, porque aqui Jesus não foi conduzido pelo deserto para ser tentado. Que Jesus é esse que foi levado pelo Espírito para ser tentado? É o Jesus modelo e guia, o tipo mais perfeito, que Paulo define como sendo a mais sublime imagem de Deus, que nós temos condições de compreender. Por que Paulo vai dizer isso para nós? Que Jesus é a mais perfeita imagem de Deus que temos condições de compreender. Porque a doutrina espírita esclarece. Na questão 536b, eu convido os irmãos a estudarem esse livro, aqueles que ainda não o conhecem. Na questão 536b, aprendemos que Deus não exerce ação direta na natureza. Então Jesus é aquele enviado excelente de Deus, que se apresenta como aquela imagem de Deus que nós temos condições de compreender. Que temos condições de compreender, porque
uma concepção de Deus acima daquela que Jesus apresenta, nós ainda não temos condições de compreender. Escapa ainda a nossa capacidade. Que, aliás, é um tema do Livro dos Espíritos. Nós temos condições de compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos respondem, não, falta-nos ainda o sentido. O sentido interior, que é que nós vamos descortinar quando todo o leque de virtudes possíveis de serem desenvolvidas por nós for desenvolvido. Aí nós vamos entrar no outro patamar de entendimento, vai se abrir para nós um outro campo de trabalho extraordinário que essas virtudes apresentam para nós no mundo espiritual. Então Jesus, que é tentado pelo Espírito, não é esse Jesus, porque esse é infalível. Daí por diante, tentar o Jesus, nosso modelo e guia, governador da terra, é como nós tentarmos, por exemplo, derrubar aqui a fraternidade espírita Irmão Gracos, jogando bolinhas de ping-pong na parede. Alguém consegue? Consegue? Não consegue. Então, o símbolo, o exemplo, mais ou menos esse para nós. O Jesus que é conduzido pelo Espírito ao deserto é o Jesus interior que estamos desenvolvendo. O que representa o Jesus interior na nossa prática para nós não ficarmos no terreno místico? O Jesus interior que vai crescendo na nossa intimidade é aquele que nós vamos elaborando à medida em que nós vamos trabalhando todo o leque de virtudes que nos é possível desenvolver. Então, trafegando no trânsito, nós temos a oportunidade de desenvolver um certo tipo de virtude, não temos? Quando alguém, por exemplo, fecha o nosso caminho com outro automóvel, emerge algo da nossa intimidade, não emerge? Geralmente emerge. O que emerge quando nós estamos dirigindo tranquilos? Alguém passa com um carro à nossa frente, nos dá aquele susto. Geralmente o que emerge? Uma virtude? O que vocês acham? Vamos ser sinceros com a intimidade, não é isso? Com a intimidade. O que emerge? Então, essas emersões que se apresentam nos embates do cotidiano, que é como aquelas que emergem quando lidamos com um pedinte. Qual é o reflexo que emerge da intimidade quando algum pedinte, carente por algum motivo de bens materiais, que não vem ao caso aqui analisar, nos aborda na via pública? Qual é o que emerge da nossa intimidade? Qual é o sentimento, a emoção, o comentário? Como é que Jesus lidava com esses pedintes na sua trajetória? Vamos nos lembrar com quem Jesus era rigoroso na sua caminhada pela terra. Vocês se lembram, estudando os evangelhos, com quem Jesus era rigoroso? Quem se lembra? Com os fariseus. Com os fariseus ele era rigoroso. Por que com os fariseus? Porque os fariseus eram os religiosos que tinham muitas instruções acerca de Deus. Mas Jesus dizia que os fariseus não entravam no reino de Deus e também não deixavam ninguém entrar no reino de Deus, porque os fariseus estabeleciam dificuldades para as pessoas acessarem o templo, rituais, sacrifícios, preços para as coisas. Então eles não entravam no reino de Deus, porque eles eram apegados aos bens materiais, demonstravam que eles adoravam mais os bens materiais, desmentindo o mandamento. Porque quando Jesus vai dizer assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, isso está escrito no Velho Testamento. Porque Jesus não veio destruir a lei, veio dar cumprimento. Então Jesus
faz referência sempre ao Velho Testamento. Então os fariseus não observavam os ensinamentos. Então Jesus era rigoroso com os religiosos hipócritas, com os necessitados, que muitas vezes estavam em carência e em penúria, porque não tinham recebido o alimento espiritual dos religiosos. Jesus era compassivo. Então nós vamos encontrar nos textos dos evangelistas algumas passagens em que eles registram que Jesus era compassivo perante a multidão. Jesus olhava para a multidão e tinha compaixão, porque a multidão era como um rebanho que caminhava sem pastor. E, longe de terem pastores, tinham lobos devoradores que lhe faziam o cerco, observando a melhor maneira de aproveitar da multidão. Então, esse é o nosso desafio perante esses necessitados do pão, porque nunca houve no mundo tanto pão. Emmanuel vai comentar, voltando àquilo que dissemos, mas nunca houve no mundo tanta carência. Então, quando o carente se nos deparar, se apresentar para nós, o primeiro movimento que eu convido os irmãos é compaixão, piedade. De onde está vindo esse irmão? Por que se encontra nessa condição? Se nós não pudermos... Esses dias eu estava indo até para uma tarefa espírita, aí um companheiro desses que ficam no sinal com um rodinho para limpar o para-brisa do carro, ele já ia limpar. Meu amigo, me desculpe, mas eu não tenho nenhuma moeda aqui, você me desculpe, não perca o seu trabalho não. Aí ele falou comigo assim: ô amigo, você já me deu o que eu precisava, que é a sua atenção e o seu sorriso. Certo? Sinceridade. Porque tem hora que nós não temos mesmo, né? Nós não carregamos. Ainda mais hoje em dia com a facilidade do cartão, geralmente a gente não anda mais com dinheiro, ou anda pouco. É cartão para ônibus, é cartão para compras. Então, normalmente... Então, sejamos sinceros, não vamos fechar os vidros correndo. Porque, às vezes, esse toque de simpatia, de sinceridade, é aquilo que o irmão precisa para lhe chamar a atenção para alguma coisa de diferente que os espíritos vão aproveitar para lançar uma semente ali, que não sabemos quais ser. Então, se nós temos condições de dar o pão material, vamos dar. Aliás, uma casa como essa aqui, a Fraternidade Espírita, Irmão Graco, vamos observar que ela tem obras assistenciais, não tem? Não tem? Se as casas espíritas têm obras assistenciais, se elas realizam campanhas do quilo para arrecadar alimentos, se elas realizam campanhas do agasalho, campanhas de donativos para crianças carentes, roupas, material escolar e uma série de outros acessórios e bens que as casas espíritas recolhem, é porque a sociedade está em desequilíbrio, não está? Porque se não houvesse carência, o trabalho da casa espírita, das casas espíritas, seria preferencialmente o do esclarecimento do intelecto e moral apenas. Seria necessário nós saciarmos a fome, mas é porque existe uma carência. Aliás, Allan Kardec perguntou sobre isso no Livro dos Espíritos, questão 806. Perguntou se a desigualdade social que nós vemos no mundo, se ela é obra de Deus ou ela é obra do homem. Aí os Espíritos responderam para Kardec: é obra do homem, não é obra de Deus. Então a obra do homem qual que é? É restabelecer a obra de Deus. Se nós nos desviamos da obra de Deus e desenvolvemos a desigualdade social como ela é hoje, então o trabalho é da retificação. E nós aqui na Casa Espírita, nessa e outras, estamos dando um recado sutil que nós precisamos retificar esse território, esse terreno. Então isso toca, essa questão da desigualdade, toca nessa questão do necessário e do supérfluo, do pão que sobra nas nossas mesas e do pão que falta
em outras mesas. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito, quem é o Espírito que nos conduz para o deserto, para ser tentado pelo diabo? O Espírito é Deus, o Espírito é a lei de Deus. Nós não somos conduzidos, nós não aprendemos que Deus nos conduz pelos caminhos da evolução, que existe um determinismo divino da evolução. Não temos aprendido aqui na casa de Glacos, nos estudos espíritas, que o determinismo divino nos conduz no rumo da perfeição. É o tema da questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a encarnação dos espíritos? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos vão responder: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Visa ainda outro fim, a encarnação dos espíritos, a de pô-los em condições de suportar a obra, suportar a parte que lhes toca na obra da criação. Então, a parte que nos toca na obra da criação, no mundo, numa sociedade em que a desigualdade é enorme, é retificar essa desigualdade, amparar o necessitado, amparar o carente. O que nós já fazemos nos movimentos espíritas, porque o nosso lema, o lema do espírita é: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação do egoísmo. Fora da caridade não há salvação do egoísmo. Porque se nós aqui fizemos a referência ao egoísmo como a maior chaga da humanidade, nós vamos aqui trazer para o nosso um dado para os irmãos apreciarem e meditarem, que é a questão do deserto. O que é um deserto? Um deserto é uma terra arrasada, uma terra que está assolada pelo calor, pela falta de água. Então, no plano do nosso interior, no plano do nosso coração, o egoísmo transforma a terra do nosso coração numa terra arrasada interiormente. No plano interior. Não aprendemos com Emmanuel que na carência da humildade vão crescer na nossa intimidade o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a cobiça, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência e pela desigualdade social em todas as partes. O plano da discórdia, da delinquência, da desigualdade social, em que as carências são muito grandes, não representam para nós simbolicamente o plano do deserto? Não é? Deserto da necessidade. Por que o irmão vem ao nosso carro pedir um dinheiro? Ou por que os irmãos vêm a esta casa, fazem um cadastro, solicitando auxílio? Porque eles estão vivendo num deserto momentaneamente como expiação na existência física, promovido pelo deserto das consciências que temos condições de resolver o problema e não resolvemos. Porque o nosso egoísmo particular minou o nosso campo fértil, onde as virtudes devem crescer, e o calor das paixões vem arrasar, a sede das sensações vem, das sensações insaciáveis que os bens materiais promovem e alimentam, vem causar na nossa intimidade. Então o nosso trabalho é o trabalho básico de quê? Combater o nosso egoísmo, combater o nosso orgulho. Para isso nós aqui viemos à casa de Glacos, não é isso? Nós estávamos confortáveis nos nossos lares, agora estamos aqui dentro. Estamos aqui dentro buscando arregimentar valores, diretrizes de segurança, para que nós consigamos vencer esse assolador
no plano do nosso interior, aquele assolador que vai causar uma desolação na intimidade. E aqui nós fazemos até uma alusão com o profeta Daniel, quando vai dizer lá: quando vides que a assolação da desolação, ou a desolação da assolação se encontre no lugar santo, o que ele recomenda para nós? Fujamos para os montes. Ou seja, quando esse verme devorador, o egoísmo, se encontrar no lugar santo, que é o campo do nosso coração, meus irmãos, fujamos para a elevação espiritual. Fujamos dessa complicação pela instrução espírita cristã. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Então vamos fugir dessa complicação interior, subindo pelo monte da oração, subindo pelo monte da instrução espiritual, fazendo-nos instrumentos hábeis, positivos e propositivos para que os espíritos possam operar por nosso intermédio, sendo os braços da misericórdia divina, sendo os braços da providência divina, sendo os braços da previdência divina, colaborando com esse grande trabalho de consolação que é o nosso objetivo na Terra. Então, o Espírito que nos conduz para a reencarnação, para nos depararmos com as nossas construções interiores, é o determinismo divino, que na nossa intimidade representa a força para progredir, que nós conhecemos no nosso dia a dia pelo fenômeno da busca pela felicidade. Quem aqui não busca a felicidade? Essa busca pela felicidade representa na nossa intimidade a força para progredir que nós vamos desenvolvendo no mundo. Então nós vamos progredindo de alguma maneira na direção em que essa força interior propõe as nossas buscas. Um exemplo: se a minha busca primordial no plano da existência é o enriquecimento material, a força para progredir vai me levar nessa direção. E se eu não tiver cuidado no trabalho, domando as inclinações más, domando essa força vai pode crescer e receber no futuro 4 nomes que já citamos aqui: egoísmo, orgulho, vaidade e cobiça. Então nós passaremos a ser responsáveis pela discórdia e pela delinquência sem perceber. Certo, meus amigos? Então o nosso trabalho é esse: conduzido pelo Espírito para o plano do deserto das consciências, para aqui tomarmos a parte que nos toca na obra da criação, que nos é proposto, por exemplo, qual a parte que nos toca na obra da criação, em um de seus aspectos, já que nós aqui citamos o Consolador Prometido e indiretamente citamos o Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, que, entre outras coisas, ele vai nos chamar a atenção lá para o desenvolvimento da piedade. Porque Jesus foi o campeão da impiedade, foi o vencedor da impiedade. Há quem pense que Jesus não foi piedoso ou foi misericordioso, mas os Espíritos nos apontam que Jesus foi o vencedor da impiedade humana, porque dentro do seu coração ele já era piedoso. Então, aí o Espírito da Verdade vai nos conclamar por nossa vez, desenvolvemos a piedade. Então a piedade e a compaixão, se nós buscamos crescer na trajetória espiritual, 2 sentimentos a serem trabalhados: a compaixão e a piedade,
que vão abrir as portas para a humildade, porque vão nos colocar, nos proporcionar aquele exercício de nos colocarmos no lugar do próximo. Então, nosso trabalho nesse território de quebrar esse egoísmo é o trabalho que o Espírito de verdade nos propõe. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Esse é o segundo mandamento. Allan Kardec, que foi um instrutor extraordinário entre nós, nesse terreno da instrução, que é o terreno da educação, na questão 685, nos comentários que Kardec ali vai registrar para nós, ele vai dizer assim, que a educação é a arte de formar caracteres. A educação é a arte de formar caracteres. E a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então nós aí temos uma equação interessante. Temos uma equação interessante para o nosso trabalho de aperfeiçoamento interior, para quebrar o egoísmo. A educação é a arte de formar caracteres. A educação é a arte de formar o caráter. E o caráter, ou os caracteres, são demonstrados pelo conjunto dos hábitos adquiridos. Então, o conjunto dos hábitos que todos nós adquirimos expressamos no nosso dia a dia e que definem as nossas buscas numa ou noutra direção, segundo aquilo que nós consideramos como sendo essencial para a nossa felicidade, o conjunto desses hábitos definem o nosso grau de educação perante a espiritualidade que nos observa. Então, o nosso trabalho de quebrar o egoísmo, consequentemente, nós entendermos que não só pelo acúmulo de pães ou de bens materiais nós vamos viver na Terra, nós vamos fazer uma conexão com a questão, já encaminhando, né, meu irmão, para o final. Quantos minutos temos? 20 minutos? Até 9h20, perdão. Então, já encaminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, nesse assunto da quebra do egoísmo da nossa educação, a questão 895 de O Livro dos Espíritos, que depois eu convido os irmãos a estudarem. Em que os Espíritos, Kardec perguntou quais os indícios mais característicos da imperfeição, da nossa imperfeição. E os Espíritos responderam, postos de lado, Kardec pergunta, postos de lado os defeitos e os vícios, quais os indícios mais característicos da imperfeição? E eles respondem, o interesse pessoal. O que move o interesse pessoal é essa busca, o sentimento que qualifica essa busca. É o egoísmo? É a humildade? Porque no final da resposta que os Espíritos deram, eles vão dizer o seguinte, que o interesse pessoal, ou que propõe o apego aos bens materiais, quanto mais apegados aos bens materiais somos, menos compreendemos a nossa destinação na Terra. Porque o amor aos bens materiais, conforme vai dizer Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor aos bens materiais é um impeditivo para compreendermos a nossa destinação aqui na Terra, consequentemente compreendemos bem qual é a parte que nos toca na obra da criação. Então, meus irmãos, o tema é vasto, o assunto é inesgotável, que Jesus nos ilumine, nos auxilie, e que cada um de nós possa ir para os seus lares com a proposta singela de nós combatermos, seguindo aquele preceito do Espírita, que é reconhecido por domar as suas inclinações, mas, como tema de trabalho, domarmos o nosso egoísmo e deixarmos que a piedade, a humildade se engrandeçam na nossa intimidade. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.